Então, agora sim, falando a introdução para valer oficial, boa noite, bem-vindos, bem-vindas, na verdade, bem-vindas. Só tem mulheres aqui hoje. Mas, com certeza, temos a presença do masculino também em vocês, como a gente vai ver já já nesse conteúdo. Então, essa aula é uma aula também, uma aula bônus, uma aula que é de um tema bem que me interessa bastante, assim, acho bem importante, que é sobre polaridades energéticas. Que raio é isso? Né? Primeiro, o que é energia? Alguém aí consegue definir o que é energia para mim? Alguém arrisca? Energia é um negócio bem abstrato, né? Bem chato de definir. Vamos entender, por enquanto, que energia é potencial de ação. A Sofia disse uma força impulsionadora. Boa, boa. É isso, é um potencial que ainda, na verdade, ele ainda não virou força. Né? Quando ele se realiza, ele vira força. Aí pode ser que ele se realize de um monte de jeito. De som, movimento, luz, calor, um monte de possibilidades. Energia eletromagnética. Estou falando bem de coisa bem física mesmo, tá? Então, quando a gente fala de energia, principalmente na espiritualidade, assim, a gente fala de um negócio meio abstrato, né? Assim, a energia, tô sentindo uma energia boa, tô sentindo uma energia ruim. Vamos pensar uma coisa, o que nós, como seres humanos, o que nos move? Bem-vindo, Mário. Mário entrou aqui também. O que vocês acham que nos move? A vida, sim. Beleza, concordo. De maneira de maneira mais filosófica, sim, concordo. A energia e... Não entendi. O que move a gente, basicamente, são as emoções. As emoções fazem a gente tomar as nossas decisões. A gente tem um vetor em nós, que é um vetor instintivo, que é a nossa programaçãozinha genética que traz a nossa raiz de bichinho dentro da gente, que faz a gente ter um comportamento de sempre fugir da dor e ir em direção ao prazer. Sempre isso. Fuga da dor, busca do prazer. Né? Mas isso é uma coisa que, com o tempo, evoluiu, o nosso cérebro evoluiu, isso então tem uma raiz muito biológica nisso, né? O nosso cérebro reptiliano, que é a parte mais interna do cérebro, a mais antiga, evolutivamente falando, ela é responsável pelo instinto. A próxima, a próxima camada do cérebro, vamos dizer assim, ela é responsável pelas emoções. E as emoções, elas ocupam a maior área também do nosso cérebro. Elas têm uma potência muito grande. E são as emoções que fazem a gente agir. A parte mais externa do cérebro, que é a mais recente, que a gente gosta de atribuir maior valor, porque é a parte que é responsável pela racionalidade, ela, em geral, ela justifica racionalmente as escolhas que a gente fez baseada na emoção. Então, se a gente, e eu estou considerando aqui que todos nós aqui estamos partindo de uma premissa espiritual, que significa simplesmente que nós somos mais do que o nosso corpo.
de que a nossa essência, ela transcende o nosso cérebro. Nós não somos só fruto de uma quantidade de ligações neuronais e reações químicas que acontecem dentro do nosso cérebro, a gente é algo a mais. Esse algo a mais, ele precisa realizar trabalho. Por isso que a gente está aqui, encarnado. A gente conforma um corpo, a gente manifesta um corpo para fazer alguma coisa. Então a gente tem energia. Essa energia é que leva a gente a agir no mundo, a viver. E ela é basicamente emoção. Né? Então, quando a gente fala de energia espiritual, a gente está falando de uma energia que ela é bem emocional. Tem umas pitadas aí de razão, tem umas pitadas de mente nisso, mas ela é basicamente emocional. E essa energia, a gente tende a classificar essa energia como energia, vamos chamar por enquanto de Yin e Yang. Eu vou definir melhor isso, mas vamos por enquanto ficar com essa informação. E agora, pausa aqui, deixa eu fazer um outro caminho que vai se juntar com esse daqui a pouco. Nós somos seres duais. A gente percebe o mundo sempre por oposição. Imagina o seguinte, se a gente estivesse num lugar que está completamente escuro, a gente não enxerga nada. Se a gente está num lugar que está completamente iluminado, imagina que fosse possível isso, né? Você está dentro de um lugar que tem uma luz tão forte, tão forte, tão forte, que ele ilumina completamente tudo. A gente também não enxergaria nada. A gente precisa do contraste para perceber o mundo. A gente precisa da luz e da sombra. A luz sem sombra, a gente não consegue enxergar as coisas da mesma forma que a sombra sem luz. Eu acredito, e aí é uma questão de crença minha, não tenho como provar isso, eu acredito que isso tem a ver com com o nosso DNA espiritual. A nossa linhagem espiritual tem essa característica de precisar de polaridades, precisar de opostos. Então, são dois polos. A gente tem os dois extremos, e entre os dois extremos a gente tem nuances. Então, imagina que a gente tem aqui nessa minha mão o 100% claro, aqui o 100% escuro, no meio a gente tem cinzas. No meio aqui tem o cinza 50%, o cinza médio. Quando a gente vai vindo para cá, ele vai ficando cada vez mais claro, quando a gente vai vindo para cá, ele vai ficando cada vez mais escuro. E aí, a gente tende a dizer que o universo é dual, mas eu acredito que não. Eu acredito que nós somos duais. O universo simplesmente é. Ele simplesmente existe. Mas nós interpretamos o universo como dual. A gente lê, mapeia o universo como dual. Então a gente está sempre pensando em termos de dia e noite, antes e depois, cima, baixo, bem e mal, bom e mal, masculino e feminino. Né? A gente está sempre colocando as coisas em polos, em polaridades. E depois derivando os intermediários. Daqui a gente já tira uma coisa que ficar totalmente no extremo é muito complicado. Né? Ficar sempre nos extremos, a gente dá uma travada no sistema. A gente precisa sempre flutuar entre um e outro para conseguir perceber e conseguir agir. Muito bem. Aí, com o tempo, a gente, como humanidade, como cultura, como história humana, a gente começou a classificar, até como representação, né? A nossa espécie biológica, ela é dividida em duas formas, que a gente classificou como masculino e feminino. Mas vamos tentar entender o seguinte, esse masculino e feminino, eles são simplesmente representações dessa polaridade também. Tá? Elas não são algo em si. Não sei se está claro isso que eu estou dizendo, está muito complicado. Isso da gente tentar abstrair que homens e mulheres são simplesmente manifestações polares dessa característica que eu estou falando que existe em tudo.
macho e fêmea, homem e mulher, masculino e feminino, né? Então, a gente começou com o tempo a perceber que essas polaridades, elas tinham características semelhantes. A gente conseguiria agrupar um conjunto de características no polo masculino e um conjunto de características no polo feminino. E aí isso depois acabou dando uma salada na nossa cabeça, uma salada cultural, porque a gente acaba confundindo masculino com homem, feminino com mulher, e não é disso que eu estou falando. E aí acaba atribuindo, né, até pela conformação da nossa sociedade, uma sociedade patriarcal, uma sociedade machista, uma sociedade em que a presença do homem tem uma força maior, ainda tem, né, as coisas não estão iguais, apesar de já terem melhorado muito. A gente acaba associando isso, a característica do homem é essa, a característica da mulher é essa. Então, só para a gente testar aqui se isso que eu estou falando é verdade, queria que vocês me ajudassem aí. Quem consegue me ajudar aí a descrever características femininas? Sem muito filtro. Vai falando o que vier na cabeça. O que são qualidades do feminino? Qualidades femininas. O cuidar. Boa. Sim, Kaká, tá certo. O cuidar. Que mais? Docilidade. A Sofia falou delicadeza, cuidado, serenidade. Muito bem. Emoções mais afloradas. Tô gostando. Que mais? Chorar. Acho que sim. Acho que, como a Silene disse, tem a ver com emoções mais afloradas. Demonstrar emoções, isso. Mais habilidade em falar. Ok, muito bem. Tá bom. Vamos mudar de polo? Mais observadoras, sim. Menos força física, muito bem. Neuza, bem-vinda. Má, bem-vinda. Eliana, bem-vinda. Então, até agora a gente estava falando de características do feminino. Vamos inverter. Vamos falar agora características do masculino. O que vocês acham que são características do masculino? Força. Ok. O que mais? Mais racional, certo. Não demonstra emoções. Tá, ok. Como estereótipo, acho que pode ser. Autoritarismo, ok, legal, tá. Poder, tá bom. Beleza. O que mais? Quem mais me ajuda aí? Proteção, ó, que interessante. Muito bem. Beleza. É isso, então? Ser o provedor. Muito bem. Pensamento mais estratégico, certo? Racional. Muito bom. Agora, falem uma coisa para mim. Uma mulher não pode ter um pensamento estratégico? Pode ou não pode? Pensamento estratégico é exclusividade dos homens? Kaká disse, claro. Não, é exclusivo, ok. Uma mulher não pode ser racional?
Pode, né? Por outro lado, um homem não pode demonstrar emoções? Com certeza. Um homem não pode ser delicado, ser cuidadoso, ser dócil? Tá. O que eu tô querendo mostrar aqui? Duas coisas. Primeiro, como a gente acaba vendo as coisas através de estereótipos, né? A nossa sociedade patriarcal, de novo, patriarcal, machista, né? Mais materialista, mais masculina, masculina em termos de polaridade, né? A gente estabeleceu essas regras e a nossa cultura leva a gente a tentar encaixar as pessoas sempre dentro desses modelos. Então, os homens são fortes, os homens são provedores, os homens são racionais, não demonstram emoção. As mulheres são sensíveis, as mulheres são frágeis, as mulheres têm a responsabilidade do cuidar, o homem não, o homem tem a responsabilidade do prover. E não é bem assim, né? A gente sabe que não é bem assim. E a sociedade vem mudando e vem quebrando esses padrões há um tempo já. Mas no nosso inconsciente, no nosso imaginário, as coisas ainda funcionam muito assim. A segunda coisa que eu queria mostrar para vocês é que nós temos as duas polaridades em nós. Nós temos a polaridade masculina e a polaridade feminina em nós. Como assim? Uai, se tem momentos em que eu tomo uma postura mais suave, mais delicada, mais amorosa, eu estou expressando a minha polaridade mais feminina. Se eu adoto uma postura mais enérgica, mais firme, mais proativa, mais de força, eu estou adotando a minha polaridade masculina. Isso não tem a ver com sexo, isso não tem a ver com gênero, isso não tem a ver com papel social. Não tem a ver com nada disso. Estou falando da nossa expressão energética. Essa parte, sexo, gênero, construção social, tá tranquilo para todo mundo? Todo mundo tem clareza dessas definições para a gente não confundir as bolas aqui do que eu estou falando? Estou falando de um quarto item. Não é nem sexo, nem gênero, nem construção social, nem papel social. É a expressão da energia. É a sua expressão como essência, como um ser único, como uma pessoa que está agindo no mundo. Muito bem. Então, a primeira coisa que eu acho que é importante de ficar bem evidente aqui é que nós temos como potencial essas duas polaridades. A gente pode transitar entre as duas. A gente tem uma tendência natural. Então, Denis, eu tenho uma tendência a uma polaridade um pouco mais feminina do que o normal dos homens, da minha classe social, da minha idade, tudo, né? Eu tenho essa tendência. Então, eu gosto de artes, gosto de música, gosto de espiritualidade, tenho uma sensibilidade um pouco mais aflorada. Agora, tem pessoas que eu conheço, com quem eu convivo, que têm uma energia masculina muito mais exacerbada. Caras que são mais turbulentos, mais agressivos, têm uma atitude mais de caçador, né, em termos de trabalho, negócios, é um cara que está sempre atrás de dinheiro, de realização e tal. Então nós temos uma tendência, naturalmente. Mas o que é importante? A gente tem controle sobre isso, a gente pode optar, a gente pode escolher. E às vezes a gente está meio perdido num dos polos e precisa trazer um pouquinho da energia oposta para puxar um pouco mais para o meio. Né?
Vou dar um exemplo. Um exemplo que acontecia muito comigo, já melhorei um tanto, ainda estou um pouco longe de chegar na maestria com relação a esse assunto, como em tantos outros, mas para dar esse exemplo. Tinha momentos em que eu, para tentar oferecer para as outras pessoas uma condição mais assim de igualdade, da gente decidir tudo junto, de fazer as coisas sempre em consenso, tal, eu me colocava numa posição muito passiva, muito pouco proativa. E se as outras pessoas também estavam assim, com a energia mais feminina, ficava todo mundo rodando em volta do mesmo ponto, ninguém decidia nada, ninguém fazia nada, a gente não saía dali. Tinha um excesso de energia feminina. Aí eu comecei a perceber que quando eu entrava nessa posição, eu precisava puxar um pouco para a polaridade masculina. Eu falei, não, então tá, ninguém quer decidir, então eu sugiro que a gente venha para cá. Alguém, não precisava ser eu, alguém precisava injetar um pouco de energia masculina no sistema. E aí a coisa fluía um pouco melhor. Do mesmo jeito, às vezes a gente está tão num ritmo acelerado, assim, não, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, preciso fazer aquele outro, preciso realizar, preciso conquistar, preciso fazer... Às vezes a gente pera um pouquinho, respira, se afasta, se recolhe, olha para dentro. Um pouco de polaridade feminina pode ser bem útil também. Então, eu queria que vocês percebessem que a gente tem essas polaridades dentro de nós e que a gente pode transitar entre elas. A gente pode transitar. Isso é uma questão de se auto-observar e escolher. Conseguir ler o cenário e conseguir escolher. Né? Às vezes fala, nossa, hoje eu tô racional demais, eu tô tomando decisão com um distanciamento muito das pessoas, eu tô atropelando as pessoas. Opa, vamos botar um pouquinho de energia feminina aí. Ao contrário, nossa, hoje eu tô de um jeito que qualquer coisa que as pessoas falam, eu já me conecto com elas, não tô conseguindo fazer nada porque eu fico conectado com a energia da pessoa, com a história da pessoa. Então vamos colocar um masculino aqui e estabelecer um limite. Então a gente começa a perceber essas polaridades, começa a ter um pouco de sensibilidade dessa dinâmica para conseguir tomar decisões melhores. Tá? Agora, onde que a coisa complica? Complica no nosso entendimento do que é masculino e feminino. Tanto que eu não gosto de usar esses termos, masculino e feminino. Eu prefiro os termos orientais, que são Yang e Yin. Eu vou escrever aqui, não sei se todo mundo está acostumado com essa terminologia. Yang e Yin. Yang é Y-A-N-G e Yin é Y-I-N. Né? Porque Yang é maior do que o masculino e Yin é maior que o feminino. O Yin tá dentro o feminino está dentro do Yin, o masculino está dentro do Yang, junto com outras várias características. E aí é onde que a coisa enrosca? Quando a gente não consegue ter clareza de identificar as características dessas polaridades. E quando que a coisa piora? Piora quando a gente toma como definição o modelo social. O modelo social vigente, né? O que a gente vê na nossa sociedade. Porque o que a gente vê é uma sociedade que é patriarcal e machista, ela não é a representação do todo da energia Yang. Na verdade, ela é uma representação de mais ou menos metade da energia Yang. Uma metade que não é saudável. É uma energia distorcida. É a versão, é o lado sombra da energia Yang. Que acarretou também no surgimento, na evidência maior da energia Yin distorcida. A energia Yin não saudável. A energia Yin ainda está um pouco melhor na sociedade do que a Yang, mas ainda assim não é a totalidade. A gente perde. Então, quando eu perguntei para vocês aqui atrás, né, características do masculino,
Eu não sei se vocês ficaram com essa sensação, mas as características do feminino que vocês puseram aqui, elas tendem a ser mais negativas do que as características do feminino. Né? Então, assim, racional, não demonstra emoções, autoritarismo, poder. Né? Enquanto que as mulheres estavam com emoções mais afloradas, delicadeza, cuidado, serenidade. São qualidades mais positivas, né? Ainda assim, tem essa armadilha de que as mulheres estão confinadas a essa definição. Que as mulheres são delicadas, são cuidadosas, são serenas, demonstram emoções. Não é assim, isso não é regra. E isso não define a energia feminina, não define a energia yin, define uma parte. Então, antes de eu passar para as características, porque o que eu queria dizer era essa explicação até aqui, e aí a gente ir a outra metade do conteúdo que eu queria trazer para vocês é justamente as características da energia Yin e Yang, para a gente ter isso claro. Antes de fazer isso, eu quero saber, tá tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Tá claro? Tô enrolando demais aqui, tá muito confuso? Se alguém tiver alguma coisa para falar, pode ou pedir aqui para falar, eu abro o microfone, ou escreve no chat aqui e a gente vai falando. Diga aí, Sofia, o que você pensa de Yin e Yang? Então, essa visão é a visão tradicional mesmo, né? Que a energia Yin e Yang, ela rege a natureza. O meu entendimento é que a natureza simplesmente é. O universo simplesmente é. E nós lemos o mundo através do Yin e Yang. Não é... Eu não sei se é uma característica... É uma dúvida, tá? Não é, é uma... Eu não tenho essa resposta. Mas eu tendo a achar que, como potência, o universo ele simplesmente é. Ele acontece. A existência ela acontece. A gente é que dá significado, a gente é que coloca, a gente é que interpreta e coloca significado. E o nosso sistema de interpretação do mundo é dual. A gente que lê o universo como yin e yang. Imagina que tem uma... Imagina aí que num outro contexto, num outro planeta, sei lá, num outro tipo de ser, consegue interpretar o mundo em torno de 3 polos e não 2. Ou que consegue interpretar as coisas baseado em outro critério, sei lá, o que ele compara passado, presente e futuro o tempo inteiro. Então a pessoa não tem essa percepção linear do tempo que a gente tem. Talvez enxergue o tempo todo como uma coisa só e consiga saltar, não sei. Talvez a nossa linha espiritual leia o mundo como yin e yang. Na verdade, isso é uma parte que é filosofês, né? Eu não sei, a gente não vai chegar nessa resposta. O fato é, seja porque a gente percebe desse jeito, seja porque a natureza é desse jeito, a gente identifica no funcionamento da natureza essa polaridade e identifica isso em nós. Identifica isso no nosso interior. Se a gente for para o lado da psicologia, o Jung foi um cara que trouxe um conceito muito bacana com relação a isso, e o Jung ele bebeu muito nas fontes do Oriente, né? Que é ânima e ânimos, né? Assim, de uma forma bem rasa, bem simplesinha, ânima seria a porção feminina dentro dos homens, e ânimos seria a porção masculina dentro das mulheres. Ele coloca como arquétipos, enfim, a coisa vai longe, eu estou simplificando demais, né? Mas, enfim, só para dizer que, assim,
isso está presente na gente. O importante é a gente identificar isso. Identificar que a gente tem a totalidade da potência da energia. A gente tem as duas polaridades. Tá? Muito bem. Então, se está tudo bem até aqui, eu vou dar uma leve complicadinha, que é essa coisa da luz e da sombra que eu falei. Então, a gente, por enquanto, está falando de dois polos. Está falando do Yang e do Yin. Só que o Yang, ele tem uma manifestação mais saudável e uma manifestação menos saudável. Ou uma manifestação mais luz e uma manifestação mais sombra. Mesma coisa o Yin. O Yin tem uma manifestação mais luz e uma manifestação mais sombra. Mais saudável e menos saudável. Então a gente tem aí 4 características para brincar. Não só 2. Ou 2 com manifestações saudável e não saudável. Tá? Então, primeiro eu vou dar uma caracterizada geral, depois a gente desdobra nesse saudável e não saudável, que é o que eu estava falando, que por isso que a gente não tem o retrato na sociedade e é muito difícil da gente encontrar uma representação total manifestada na pessoa de alguém. A gente tá bem na moda aí falar disso do masculino saudável, né? É mais raro a gente achar um masculino saudável do que um feminino saudável. Vamos tentar abrir mão de usar masculino e feminino, vamos adotar o Yang e o Yin, né? Então vamos falar do Yang primeiro. Características do Yang. O Yang tem a ver com um movimento para fora. O Yang tem a ver com ir em direção ao mundo. Tem a ver com realizar, tem a ver com objetivo, tem a ver com foco, tem a ver com ação, com atitude, tem a ver com ordem, clareza, limite, contenção, borda, força, firmeza, né? Ordem. Isso é tudo característica Yang. Características Yin. Yin é um movimento para dentro. O Yin, ao contrário, o Yang ele vai para o mundo. O Yin ele volta-se para dentro, né? O Yin ele acolhe, ele recebe, ele é introspectivo, ele é emotivo, ele é sensível, ele é maternal, ele é gerador, ele é gestação, né? O Yin ele é mais caótico. O Yang é ordem, o Yin é caos. O Yin é vida, o Yang é morte. O Yin é origem, o Yang é fim. Tudo bem até aqui? Deu para ter mais ou menos uma clareza do que é Yin e Yang? Agora, tenta trazer para a mente, quando a gente fala de masculino e feminino, né? As características que eu disse do Yang, elas estão representadas no masculino? As características do Yin estão representadas no feminino? Olha que coisa maluca, né? A nossa conformação física ela é Yang ou Yin também, né? Os homens têm uma conformação física Yang. As mulheres têm uma conformação física Yin. Só que como essência nós temos as duas. E aí agora, para a gente trazer à luz essa coisa da totalidade da polaridade energética, não só essa versão mais distorcida que a gente está acostumado a ver, então, né, isso que eu quis dizer quando a gente fala das características do masculino, a gente está falando mais assim, agressivo, autoritário, possessivo, violento, sim, tudo isso é energia Yang. Só que ela é uma energia, é a forma não saudável da energia Yang. A energia Yang não é só isso. A energia Yang é bem mais que isso. Então vamos dar uma olhada. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Deixa eu só colocar aqui em tela cheia.
Aí, deixa eu compartilhar. Me avisem, por favor, vocês estão vendo a minha tela? Estão vendo uma tabela? Sim? Tá. Vamos olhar 2 colunas por vez, tá? Então vamos olhar o masculino saudável e o masculino distorcido, e depois o feminino saudável e o feminino distorcido, tá? Então olha só que interessante. O masculino saudável faz... E aí vamos trocar, né? Masculino é yang, feminino é yin. Vamos sair, eu quero sempre que a gente saia dessa coisa que a gente tende a ir para o sexo e para o gênero, não é nada disso. Yang saudável, atividade. Yang distorcido, agressão. É quase como o distorcido, ele é quase como que um excesso do saudável, né? Se você tem atividade, mas você tem muita atividade, ele vira agressão. Força física, esforço na forma luz, né? Na distorção é uma força opressiva, bruta, violenta. Objetividade e assertividade é a expressão saudável do Yang. A sua versão sombra é impaciência, agressividade. Olha só esse que bacana, ó. O masculino saudável tem capacidade de luta. Capacidade de luta é garra, é vontade de ir atrás, é capacidade de botar a mão na massa e fazer a coisa acontecer. Agora, quando isso fica distorcido, ele vira guerra, vira ação distorcida, ação destrutiva, né? O masculino saudável, ele é aquele que tem controle, faz a contenção, ele estabelece um contorno para a coisa acontecer ali. Isso é bom, isso é saudável, ter controle das coisas tem o seu aspecto muito saudável. Agora, se a gente está no lado distorcido, é repressão, né? Conquista, expansão no lado luz, dominação e ganância no lado sombra, no distorcido. Busca pelo poder, e o poder aqui também, ele é o poder, ter poder, mas ele é o poder de possibilidade também, né? Eu quero poder, eu vou buscar a minha possibilidade, a busca pelo poder. E o masculino distorcido é o abuso do poder, o autoritarismo ou o uso da possibilidade de forma antiética, imoral, abusiva, né? O masculino saudável, ele também tem a reserva. O masculino, ele tem um afastamento pelo limite. Ele estabelece o limite e fala, não, daqui não passa. Agora, o distorcido é esse egotismo, que é ficar voltado para o ego o tempo inteiro. Ter o ego ser o que estabelece esse limite de forma distorcida. Individualismo versus competitividade. Individualismo aqui colocado como uma coisa de você se valorizar. Tá? É isso que esse individualismo aqui está querendo dizer. O individualismo de você se dar valor. Agora, quando você exagera, a distorção disso é uma competitividade exacerbada. Masculino saudável, o yang saudável, pensamento dirigido, pensamento lógico. Olha o yang distorcido. Objetividade excessiva, pessimismo. Né? Dá pra talvez até colocar uma coisa aqui de um pensamento meio maquiavélico, que os fins justificam os meios e você passa por cima dos outros em busca dessa objetividade, né, de algum resultado, sem se conectar com os outros. Firmeza, limite são características positivas do masculino. Agora, rudeza e rigidez são características distorcidas. É o polo oposto. Continua numa outra página que eu vou virar aqui. Razão e clareza são saudáveis, racionalização excessiva, pensar demais, né, é o distorcido. Efetividade e precisão é saudável, dureza, rigor e crítica é o distorcido. Execução, ação é o saudável, que é o que estava faltando para mim naquelas ocasiões que eu contei, né? Agora, hiperatividade é o distorcido. Pensar demais, nunca parar, não descansar, não curtir, não se conectar com as pessoas, né? Esforço e empenho versus opressão, direcionamento, planejamento, metas, são coisas, aspectos saudáveis do Yang. Inflexibilidade e rigidez é o aspecto
mais sombra desse item. Autoconfiança e certeza de si são características do yang saudável. Prepotência é o yang patológico, né? Tecnologia e ciência como materialização disso, né? Como manifestação no mundo, e materialismo como distorção. Proteção física, e o guerreiro, aqui o guerreiro, aquela coisa do samurai, o guerreiro que tem aquela honra, tá? Vai para o lado da superproteção excessiva do masculino distorcido. Coragem externa, coragem manifesta, coragem colocada no mundo, característica saudável do yang. Agora, destemor, que é você ser meio louco, correr riscos desnecessários, né? Não se preservar, perda da noção de risco, é o distorcido. Então veja só, na nossa sociedade, a gente acaba tendo uma expressão maior das características distorcidas do masculino. Por isso que eu falei que é complicado, a gente acaba atribuindo isso à maior parte, inclusive, dos homens. Né? Então a gente tende a dizer que os homens são muito racionais, os homens são mais hiperativos, os homens são opressores, os homens tendem a ser mais prepotentes, os homens se expõem mais ao risco, e é verdade, eles se expõem mesmo. Isso é estatístico, né? Porque a gente internalizou esses arquétipos, mas só metade deles, só a metade mais sombra. Então, força bruta, violência, agressividade, né? Coisas que inclusive são muitas vezes, em determinados contextos, são valorizadas. Agora, o que eu quero que fique claro aqui é que se nós como seres, temos a polaridade yang e yin dentro de nós, a gente tem que contemplar, aqui tem que ter consciência de que a gente tem como potencial o aspecto luz e o aspecto sombra de cada um desses dois, tanto do yang quanto do yin. Então, quando eu digo, vocês mulheres têm possibilidade de exercer o aspecto mais yang, eu não estou falando de ser violento, de ser violenta, de ser impaciente, de ser repressiva, não estou falando isso. Estou falando que você pode exercitar mais atitudes de controle, mais objetividade, mais força, mais pensamento lógico, mais firmeza, estabelecer mais limites. Isso é uma expressão do masculino saudável que está em vocês. Porque a gente tende a querer, eu percebo na sociedade um movimento assim de uma certa demonização do masculino. E existem vários motivos para isso. Né? Vários motivos. O feminicídio, né, tá aí para provar isso, que esse masculino distorcido está tão presente na sociedade, que ele gera a morte das mulheres. É um aspecto que, ao invés de ser a energia yang se entrelaçando e dançando com a energia yin, não, ela destrói a energia yin, manifestada através do corpo feminino. Então agora vamos passar para o aspecto yin, o aspecto feminino. Mesma coisa, vamos olhar as duas últimas colunas, as colunas 3 e 4 aqui. O yin saudável e o yin distorcido. O yin saudável é a receptividade. O yin distorcido é submissão. Né? Então, em locais mais conservadores, em famílias mais tradicionais, tal, é normal isso. O homem ele é mais agressivo e a mulher é mais submissa. Olha aqui, eu estou pegando os dois aspectos distorcidos do yang e do yin: agressão e submissão. Isso não é regra. Isso não tem de ser assim. E a gente, nem como interação social, nem como expressão espiritual, a gente pode transitar nas duas aqui, né? Força emocional como uma qualidade positiva, uma qualidade saudável do aspecto feminino. Por outro lado, o distorcido, manipulação, sufocamento, né? Assim, as artimanhas, né? Que também, de novo, elas acabam sendo mais atribuídas às mulheres. Muitas vezes, inclusive, as próprias mulheres se enxergam desse jeito e tratam as outras mulheres desse jeito. Veem as outras mulheres como seres manipuladores. Porque a nossa cultura dissemina essa noção. E essa noção ela é parcial.
Subjetividade como uma qualidade, uma característica do yin saudável, dispersão e falta de foco como o aspecto distorcido. Capacidade de sustentação, olha que bacana isso, né? O feminino saudável tem a capacidade de sustentar. E o feminino distorcido, ele é a resistência, mas não a resistência de resistir de alguma coisa com uma bravura, é uma resistência à indolência, inércia, preguiça, né? Cuidado afetivo é uma característica saudável do feminino. Possessividade e apego é o seu revés, é o seu verso, né? É o lado sombra. Preservação e manutenção como saudável e acomodação e conservadorismo como o distorcido. Conservação e segurança como positivo e passividade negativa como o lado distorcido. Ó, aquela característica que surgiu aí quando vocês falaram, né? Ó, abertura, comunicação, empatia, solidariedade, uma expressão mais pela fala, muitas vezes. Olha o aspecto distorcido. Intriga, fofoca, maledicência, né? Então, assim, de novo, as mulheres são a expressão maior da energia yin. Então, as mulheres todas são fofoqueiras, por natureza? Não é verdade isso, né? E eu, como homem, eu tenho a capacidade de acessar minha energia yin. Quer dizer que, então, na comunicação, eu vou ser um homem fofoqueiro? Não, né? Claro que, assim, o trânsito entre o aspecto saudável e o aspecto não saudável, o aspecto doentio, depende muito do nosso grau de lucidez, né? O quanto que a gente está atento a essas coisas e dos nossos limites internos. Pode ser que eu não consiga me expressar de uma forma diferente a não ser através de intriga. Pode ser. É uma coisa que eu tenho que prestar atenção e trabalhar em mim, né? Então, isso aqui, esse quadro aqui, eu acho que ele é importante por isso, porque a gente consegue, a partir daqui, começar a identificar onde essas coisas estão e como que a gente pode dosar para o outro lado, para tentar puxar um pouquinho mais para um lado mais saudável, né? Então, outro aspecto aqui, ó, participação coletiva, partilha, enquanto que o aspecto sombra é tolerância excessiva. Né? E aí, talvez, esse caso aqui de tolerância excessiva precisaria de uma pitada de masculino que é limite. Né? Saber dizer não, saber se impor. Pensamento associativo como uma expressão saudável da energia yin. Por outro lado, a subjetividade excessiva ou fantasia. Olha aqui outra característica que surgiu lá quando eu perguntei, né? Docilidade, delicadeza, amorosidade como expressões saudáveis da energia yin. Por outro lado, a energia yin distorcida nesse aspecto se torna vitimismo e dependência. Página 2 aqui. Emoção e intuição como qualidade, dramatização e melindres como distorção. Afetividade e flexibilidade como expressão saudável, permissividade como distorção. Contemplação do movimento da vida. Que bonito esse aspecto da energia yin, né? Quando isso está distorcido, vira indecisão demais, dispersão demais. É aquele caso que eu falei, que aconteceu comigo. Perseverança ou resistência positiva, aqui sim, resistência positiva, né? Intriga e fofoca como distorsão disso. Pensamento criativo e uma postura de seguir o fluxo, entrar no flow, né? Fluir com a vida. Por outro lado, a distorção disso é flexibilidade excessiva, confusão, caos, desordem, né? Um aspecto positivo aqui, certezas em relação à vida, uma certeza que vem da intuição, né? Fé, uma coisa que o yin simplesmente sabe, ele não pensa, ele sente. A distorção disso é o fanatismo. Arte, estética e sensibilidade como aspectos saudáveis e o seu viés distorcido, sentimentalismo e superficialidade. Proteção afetiva como feminino saudável e superproteção como distorção. E, finalmente, coragem interna como qualidade, como aspecto, qualidade saudável.
e martírio, tormenta ou sofrimento auto-infringido como aspecto sombra. Muito bem. Vocês já tinham visto alguma coisa assim? O que vocês acharam desse quadro? Fez sentido? Tá tudo confuso? Não é nada disso? O que vocês pensam? Manifestem-se aí, por favor. Alguém quer escrever? Quer falar? Como estamos? A Sofia disse, meu Deus. Meu Deus, o que, Sofia? Diga aí. Ah, que legal, fez sentido. Vai, Sophie, diga aí, a cura dessas polaridades tem a ver com isso. Ahá! Garota esperta, essa Sofia, né? Antecipando meu último ponto aqui. Deixa eu ver a Bia. Muito interessante esse quadro. Penso que devemos buscar sempre o aspecto saudável, tanto do yin quanto do yang, dependendo do contexto, e evitar a distorção. Perfeito. Perfeito. O que é importante? A gente, né, vou dar uma retomada de tudo que a gente falou aqui. O que é energia? A gente interpreta energia como, assim como todas as outras coisas, como polar, como dual, tem dois extremos. Esses extremos a gente convenciona chamar de yang e de yin. E tem essas características. Todos nós temos essas características em nós. Isso mesmo, Sofia. A gente manifesta a luz e sombra das polaridades, dependendo da situação. Exato, exato. No nosso contexto social, a gente tende a ficar confinado aos aspectos mais negativos, os aspectos mais sombras das duas polaridades. Então, os homens tendem a ser não só rotulados, mas grande parte dos homens tendem a adotar uma postura que envolve aqueles aspectos pouco saudáveis do masculino, do yang, né? Então, opressão, violência, possessividade, ciúme, dominação, agressividade, tudo isso tende a ser associado mais aos homens, que são uma expressão do yang. As mulheres tendem a ser associadas e a adotar posturas mais do yin distorcido. Fofoca, melancolia, intriga, passividade, emotividade exacerbada, né? E, na verdade, nós não somos... Os homens não são só o aspecto sombra do yang e as mulheres não são só o aspecto sombra do yin. Homens e mulheres são aspectos luz e sombra de yin e de yang. A gente tem tudo isso em nós. Agora, como que a gente lida com isso? O que a gente faz com isso? Né? A gente está falando aqui a nossa educação, exatamente. Exatamente. Né? Vivemos como se fosse errado nos comportar com os aspectos do outro polo, exato, né? Então, assim, uma época em que eu estava participando mais ativamente de um movimento que chamava o Sagrado Masculino, né? Que, graças aos céus, começou a surgir na sociedade como manifestação de uma busca também por um equilíbrio por parte dos homens, porque só as mulheres vinham buscando, né? Desde muito tempo. A gente viu que essa estruturação patriarcal, machista da sociedade faz muito mal para os homens também. É claro que a gente ainda assume o papel de privilégio, o papel de opressor, né? Infelizmente. Mas também faz muito mal, sabe? Eu ouvi frases lá, eu ouvi comentários dos meus colegas homens que estavam participando desse círculo, de coisas do tipo, quando eu era pequeno eu gostava de dançar, e meu pai não deixava. Eu não podia dançar em casa, porque ele falava que dançar é coisa de menina, é coisa de mulher. Outros que diziam que nunca conseguiram expressar emoção, expressar sentimento. Tinha vontade de chorar, não podia chorar. Porque os pais não deixavam, muitas vezes, o pai e a mãe. Né? Porque esse machismo estrutural, ele não se manifesta só nos homens. Ele também se manifesta muito nas mulheres. Né? Então, é para trazer essa pulguinha atrás da orelha, assim, para vocês. Né? A gente é livre. A gente é livre para se expressar da forma que a gente quiser. Né? A gente, lógico, tem contextos, tem ambientes, tem outras pessoas, a gente tem que
fazer isso de forma inteligente, né? Mas como potência, eu queria que vocês internalizassem isso. Como potência, a gente tem a capacidade de ser tudo isso. E olha que doido, né? O tópico final aqui que eu queria deixar para vocês é: eu acho que existe um caminho de cura que para os homens envolve acessar o aspecto saudável da energia Yang e para as mulheres acessar o aspecto saudável da energia Yin. E parece que esse caminho ele envolve os homens. A gente precisa fazer um movimento que é usar os recursos da energia Yin para acessar o saudável do Yang. As mulheres precisam acessar os recursos da energia Yang para acessar o Yin saudável. E aí uma coisa maluca começa a acontecer quando a gente começa a tomar consciência disso. A gente começa a perceber que a nossa meta não é ser um Yang saudável ou um Yin saudável. Porque isso ainda é metade. A nossa meta é integrar essas coisas. É integrar o saudável com o não saudável, o Yang com o Yin e transcender isso. Conseguir ir além dessas polaridades. Conseguir fazer esse trânsito, né? Como que a gente vai além disso? A gente começa a perceber que as coisas, a gente começa a agir com tanta naturalidade nessas duas polaridades que a gente simplesmente é. Não precisa mais ficar pensando assim, opa, agora eu preciso acessar um pouco do meu Yang saudável. Opa, eu estou agindo aqui no meu Yin distorcido, deixa eu ir um pouco pro meu Yin saudável. Sim, no começo vai ser isso. No começo vai ser isso. Mas a gente tem que tirar da cabeça que é só Yin ou é só Yang, ou é só Yin saudável, só Yang saudável, não é. É alguma coisa que vai para além disso, que transcende essa polaridade. Tá longe. Tá longe. Tem chão pela frente, tem chão, tem encarnações pela frente, muitas, né? A Bia disse ali, Andréa, bem-vinda, Andréa. Andréa disse, a cura passa pelo autoconhecimento total, total. É nisso que eu acredito, a cura passa pelo autoconhecimento. A Bia coloca, concordo plenamente, parar de polarizar, apenas buscar a melhor forma de fazer tudo. Triplo benefício para si, para o outro, para o planeta. Então, quando a gente consegue fazer isso, quando a gente consegue transcender isso, a gente começa a perceber também que até isso daí que você falou, a gente também começa a transcender isso também. A gente começa a perceber que para si, para o outro e para o planeta é uma coisa só. Não existe o outro, não existe o planeta. Existe só nós, o, o todo. Quem compartilhou a tela aqui, deixa eu ver. Eliana. Eliana, por favor, descompartilhe sua tela. Ah, consegui. Voltei. Acho que a Eliana apertou algum botão aí. A não ser que você queria mostrar alguma coisa, Eliana, me avisa aí. Entendi que foi algum equívoco aí. Tá? É isso. Alguém quer comentar alguma coisa? Era esse o conteúdo que eu tinha para trazer para vocês hoje. Comentários, dúvidas, discussões? Quem quer falar? Quem abriu o microfone para falar? Denis. Fala, Sophie. A Sophie. Ai, Denis. Que lindo isso que tu falou, sabe? Eu acho que foi o mais tocante dessa aula. Foi essa consciência que eu não tinha. Eu não tive isso, eu não tive essa... Mas me deu uma virada de chave fodida. Eu tenho que falar isso. Me desse jeito.
E yang mesmo. No sentido de essa coisa da energia saudável do yang para acessar a energia saudável do yin. Que foda isso, cara. Que foda. Porque o que a gente... eu não vou falar como nós. Eu não me atrevo a falar como nós. Eu vou falar de mim. Eu vou falar de mim. Eu sempre fico apontando, né? Aquela coisa do apontar o outro. Ah, ele não se volta para dentro. Ele não busca se autoconhecer, né? Então, assim, ele não acessa a energia yin saudável para ativar a energia yang saudável. Eu sempre Uhum. apontei esse outro lado. E a direção contrária, ela é tão verdadeira quanto e ela é muito poderosa. E isso é um chamado para mim, sabe? Que Porque, legal. porque quando você aponta o dedo para frente, já ouviu falar nisso, né? A gente tem que se lembrar dos 3 dedos que estão apontados para você. Uhum. E que foda que é isso, cara! Tá, então assim, grata mesmo por isso, porque eu acho que assim, essa cura, que é uma cura de humanidade, no meu entendimento, essa cura de humanidade, se ela conseguir atingir uma boa parte da população, a gente vai salvar o planeta. Isso é possível. Tá? Então eu acredito nisso, porque é uma questão até de como nós cuidamos do lugar onde a gente vive, né? Então a maneira como a gente manifesta essas polaridades nos fazem agir contra nós mesmos, né? E a favor de nós mesmos, e também em relação ao que nos dá vida, ao que nos dá subsistência, que é a natureza, né? Que essa condição física que é esse mundo que a gente vive. Tá? Então é essa a conclusão que eu chego. Muito bom. E eu estou bem emocionada com isso. Gratidão. Que bom, que bom, que bom. Muito bom, muito bom. Então, é isso, né, Sophie? A gente está aqui de carona nesse ecossistema todo que é a, a expressão da experiência espiritual dessa consciência que algumas pessoas chamam de Gaia, né? Indo para uma parte bem profunda, bem espiritual aí, até mais difícil de defender com argumentos racionais e lógicos assim, mas tem gente que sente, né? Tem gente que sente a consciência do planeta, sente esse ser vivo, espiritual que está aqui. E fazendo uma comparação bem chula, né? Assim como existem micro-organismos na nossa pele, né? Tirando subsistência do nosso corpo, existem bactérias na nossa flora intestinal, a gente é a mesma coisa para o planeta. Né? A gente está numa escala, assim, numa escala proporcional, é isso. A Terra sente a gente aqui, o planeta Terra sente a gente está aqui tendo as nossas experiências, conectado profundamente. Imagina, a gente habita um corpo que é feito de material da Terra, né? Os nossos átomos vêm e voltam para a Terra. A gente nasce constituído de elementos que vieram do planeta. E quando a gente morre, a gente se desfaz e volta para o planeta. Nós somos o planeta. Nós somos. Não é que nós estamos no planeta, nós somos o planeta. Do mesmo jeito que eu venho falando repetidamente, né? Não é que nós estamos num corpo, nós habitamos o corpo. Não, nós somos o corpo. Nós somos o corpo. E muito louco, o nosso corpo é o planeta. É uma instância pequenininha do planeta. Mas nós somos o planeta. E eu acho isso muito louco.
É milagroso, né? É milagroso. É deslumbrante, é um negócio que eu acho que a gente precisa lembrar disso mais vezes, né? Lembrar disso o tempo inteiro, assim, tentar, a hora que a gente conseguir viver nisso, aí é o que você falou, aí a gente muda tudo. A gente entra em harmonia com tudo e todos, né? Coisa que já deveria ser, porque a gente já é tudo isso, né? É que a gente não percebe. Mas é o nosso caminho. Quem abriu? Quem quer falar? Alguém abriu o microfone aí? Cacá, então, né? Esse pensamento, primeiro eu acho que a gente começa a pensar na possibilidade. Primeiro a gente imagina isso, caramba, isso é possível, nossa, que hipótese interessante, né? E conforme a gente vai vivendo, conforme a gente vai sentindo, vai se abrindo para as experiências, a gente começa a sentir isso mesmo. Depois de sentir, a gente começa a tomar consciência e integrar isso mesmo em nós. Aí é que o bicho pega. Aí é que a gente vai se tornando, aí a gente vai brilhando cada vez mais. Puxa vida, então, apesar de tudo, nós vivemos num mundo dual. Olha só, né? A gente está falando aqui do milagre da vida e uma pessoa faleceu. Uma pessoa querida, provavelmente uma pessoa que vai deixar muita saudade, uma pessoa que vai fazer falta. A gente sente essa falta, obviamente, né? Porque esse pensamento que eu tô falando, ele não é um pensamento que serve para alienar, não serve pra gente se iludir, pra gente ficar dopado, né? Pensando, ai que lindo, estou conectado com tudo, estou conectado com todos. Não, uma pessoa morreu, mas não, estou conectado com tudo. Não, peraí, uma pessoa morreu. Isso é um fato cósmico. Isso é uma coisa muito importante. Isso tem o seu aspecto milagroso também. Olhar para isso através desse viés que a gente está falando pode ajudar a aliviar um pouco o sofrimento, mas tem uma dor, né? A gente ainda tá aqui, a gente ainda é humano, a gente sente. Então, tô ressaltando isso também para lembrar que até nisso a gente é dual. Até nessas coisas nós somos duais, né? Vida e morte, alegria e sofrimento. E a ideia não é negar as polaridades, a gente tem que viver as polaridades e integrá-las, né? Não é para escapar disso. E não essa espiritualidade que aliena a gente, para mim não serve. Tem que ser uma espiritualidade que ajuda a gente a viver melhor no mundo e viver melhor com os outros, viver melhor conosco. Algo mais, senhores? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Não, a gente encerra por hoje por aqui. Tá tudo bem? Fiz uma salada na cabeça de vocês. Espero que sim. Espero que vocês tenham saído daqui incomodados, Denis, intrigados. Diga. eu tenho que falar minha última incomodação, tá? Oba. Como você falou, né? Você acabou de falar que nós somos a Terra, nós somos isso tudo aqui. Mas eu também ouso dizer mais uma vez que exatamente por sermos isso tudo, que essa energia Yin e Yang está em tudo. Só que nós, enquanto seres humanos, temos essa capacidade de dar nome aos bois e de refletir, filosofar sobre isso e nomear e perceber isso de alguma forma. Uhum. Então, essa é a forma como nós percebemos, né? E se somos parte disso, se somos isso, tem essa polaridade. Eu acredito que exista. Desculpa, aí assim eu só vou discordar nisso contigo, mas acho que a gente pode ainda conversar bastante. Sem dúvida. E aí quando você falou, a gente falou sobre essa coisa de salvar o planeta, né? Daí me veio assim, cara, na real o planeta vai resistir. O planeta ele sobrevive
a essas ações. Ele se adapta, ele se molda, ele começa e recomeça, né? Ele está aqui há muito mais tempo que a gente. Sim. E é isso, o planeta vai resistir a tudo isso, ele vai continuar, ele vai seguir. Independente se a gente ficar nele por mais tempo ou por menos tempo. E assim é. Você sabe que a ciência reconhece atualmente que houve 5 Minha filha grandes... Olha as polaridades aí. Existiram 5 grandes cataclismas que acabaram com a vida no planeta. Isso já aconteceu 5 vezes. Normalmente a gente está acostumado a pensar em 2, né? Que uma foi a glaciação e a outra que foi o asteroide enorme que caiu ali no Golfo do México, que levantou a poeira toda que acabou com os dinossauros. Mas a ciência considera hoje em dia que houve 5. Você imagina? Por 5 vezes a vida no planeta praticamente foi extinta e recomeçou. Então é isso. Sem dúvida, a gente fala de salvar o planeta, tudo tal, mas a capacidade de regeneração do planeta é muito maior que a nossa. É fato. A gente está falando de se salvar. Mas de novo, fazendo essa relação, né, com o nosso corpo, com o nosso aspecto corpo. A gente vive em comunhão com outros seres, outros organismos, outros micro-organismos aí e tal. Então, a gente tem que buscar essa harmonia, né? Se o corpo, se existe algum desequilíbrio, o corpo sofre. Pode ser, na maior parte das vezes a gente consegue se regenerar, né? O planeta, a gente é o planeta também. A gente está aqui numa oportunidade incrível de viver uma vida nesse planeta, de ter essa oportunidade de ter essas experiências, de se descobrir aqui, né? Falta tomar consciência. Falta tomar consciência disso tudo. E aí a gente tem que... Por isso que eu gosto de dar essas chacoalhadinhas, dar essas cutucadinhas, para provocar, para a gente sair desse automatismo, sair dessa mesmice, sair dessa vida robótica, dessa vida normótica, como o pessoal da transpessoal gosta de dizer, né? A gente sair da normose, que é a patologia da normalidade, a patologia da norma. A gente não precisa seguir a norma, não precisa ser a norma. A gente pode conhecer a norma, se adequar a ela de forma consciente, mas saber o tempo inteiro que a gente pode transgredir, a gente pode se expressar de uma forma mais autêntica. Legal que você gostou, Bia. Gente, paramos por aqui. É isso por hoje. Sem mais considerações, podemos continuar no grupo. Essa aula vai ficar gravada, essa aula vai ficar disponível para as pessoas que participaram do curso Aura, Chakras e Bioenergia, para poder rever quantas vezes quiser. As inscrições para a segunda turma estão abertas. Eu vou anunciar melhor nos grupos amanhã. Quem participar dessa próxima turma também vai ter acesso a essas gravações que a gente está fazendo aqui. Tem essa e tem outras que já aconteceram, né? Eu vou avisar amanhã nos grupos, mas por enquanto eu agradeço bastante a presença de vocês aqui. Semana que vem a gente tem aí sim a aula prometida do chakra básico. Aí eu aviso direitinho, provavelmente vai ser na segunda-feira esse mesmo horário. Espero que vocês passem essa noite aqui, os próximos dias, atentos às variações yin e yang, saudável e patológico aí. Comece a brincar com isso. Estou à disposição. Alguém quiser continuar conversando, falar alguma coisa, vocês têm meus contatos aí, a gente fala. Boa noite para vocês, então. Até uma próxima. Tchau, coletivo.